De Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. A partir do versículo 1, vamos meditar numa palavra, não só para os nossos momentos na casa do Senhor, nem só para a nossa semana, mas algo que possa perdurar em nossas vidas para o resto da nossa vida, em nome de Jesus. Jeremias 29 diz assim: quem encontrou diz amém. Então estamos juntos, é isso aí que eu queria saber. São estas palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém, ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerais filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz para a cidade onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não vos enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo em que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos para este lugar, tornando a trazer-vos para este lugar. Porque eu é que sei que pensamentos eu tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e vos farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar da onde vos mandei para o exílio. Senhor, obrigado pela tua tremenda e abençoada palavra, e clamamos a Ti, ó doce Espírito Santo, que venha sobre a nossa vida, que fale conosco, ao nosso coração, porque Tu sabes o que precisamos, e o que precisamos é mais importante do que o que queremos. Então venha suprir a nossa necessidade. Queremos receber a Tua palavra de forma profunda no nosso coração, essa palavra que é mais cortante do que espada de 2 gumes,
e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, e separa o que é espiritual e o que é emocional. Ele separa o que é junta e medula. Venha, Espírito Santo, com esta palavra de forma profunda e nos ensine. Tira agora do nosso pensamento coisas humanas, leva o nosso pensamento cativo à Tua presença, e que somente a Tua voz seja ouvida neste lugar. Estabelece isso hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, para que os irmãos possam entender o que Deus colocou no meu coração nessa noite, para ministrar ao vosso coração, é necessário a gente fazer uma analogia entre os desterrados de Jerusalém e os desterrados de Rondônia, do Brasil e do mundo. A igreja do Senhor está na terra, e na oração sacerdotal Jesus diz assim: não, eles não são do mundo, mas eles estão no mundo, Pai. E eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós não pertencemos a este lugar. Estamos numa terra que não é nossa, e só descobrimos isso quando conhecemos Jesus como nosso Salvador, não é verdade? Quando conhecemos a Jesus como nosso Salvador, entre tantas lições que aprendemos na nossa vida, aprendemos que não pertencemos mais a este mundo. Irmãos, e se eu fosse listar os 10 maiores erros da igreja nos nossos dias, este eu colocaria como um deles. Não sei se o primeiro, o segundo ou o terceiro, mas exatamente isso: a igreja tem se esquecido de que ela não pertence a essa terra. A gente tem que achar o ponto de equilíbrio na vida. Você percebe que o que o Senhor escreve para Jerusalém, desterrada por Nabucodonosor e enviada cativa, ele diz assim: vivam uma vida normal, casem, deem seus filhos para casamento, construam casas, ganhem o seu pão, trabalhem, edifiquem, sonhem, construam sonhos. É muito interessante isso. A vida não parou porque estamos exilados. Multipliquem-se, trazendo para os nossos dias a igreja que vive desterrada, a igreja que está exilada nesta terra. Ela não pode perder de vista que ela tem que se multiplicar, ela tem que crescer. Por isso que eu estou dizendo que eu vou trabalhar em cima de uma analogia, comparando a igreja com Israel. O exílio de Israel, tirado da sua terra, e a igreja tirada do seu lugar. E eu pergunto: a igreja é exilada por quê? De onde ela é? Irmãos, nós saímos de Deus. Eu acredito numa coisa incrível que Deus faz a cada dia que nasce um ser humano. Quando uma alma é gerada no ventre de uma mulher, e por isso eu amo minha mãe, minha esposa, minhas filhas. Mulher é um ser especial sempre. Não importa onde ela esteja, quem ela seja, ela recebe a visita do eterno e do divino todas as vezes que uma vida, não importa como, por que razão ou em que circunstâncias, uma vida foi gerada dentro dela, ela recebe a visita do divino. Ela recebe a visita do eterno. A Bíblia diz que a forma de Deus gera vida em nós é soprar nas narinas o fôlego de vida. E isso Deus faz em cada ser que nasce. Por isso o homem é semelhante a Deus, porque o homem é um pedaço de Deus que ele soprou dentro dele, dentro do homem. O homem é um espírito. O homem é um ser espiritual. Por isso ele é semelhante a Deus. Ele não é semelhante a Deus porque Deus tem boca, olho, ouvido. Ele é semelhante a Deus porque o homem é um espírito e mora num corpo. O homem é um ser espiritual em sua essência e habita num corpo físico, com sentimentos e emoções, vontades e desejos. Então, quando o homem volta para Deus, ele está cumprindo a razão da sua existência, voltando para Deus. E um dia
disse Jesus, que nos congregaria de todos os lugares do mundo e nós voltaríamos para o lugar onde Ele foi preparar para nós. Não é verdade isso? João 14, 1, 2, 3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, voltareis e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês também possam estar. Promessa dele, amém? Essa é a promessa dele. Então um dia isso vai acontecer, baseado nessa verdade, de que a igreja em muito se assemelha com Israel desterrado naqueles dias. Então a igreja também, ela casa, constrói os seus sonhos, trabalha, edifica a sua vida, e se prepara para o encontro eterno, porque ele também disse para Jerusalém, e diz agora para a igreja: eu vou voltar, eu vou vos congregar, e nós vamos estar eternamente juntos. E aquilo que nós falamos, comentando até o estudo do pastor Aloysio, na quarta-feira passada, o Senhor no passado nos livrou da pena do pecado, a morte de Cristo nos livrou da pena do pecado, o poder de Cristo nos livra do poder do pecado a cada dia, e um dia a volta de Cristo nos livrará da presença do pecado. Então não estaremos mais diante do pecado, estaremos livres da presença do pecado. Hoje somos livres da pena e da culpa do pecado, amém? E a cada dia o Senhor vai nos livrando do poder e do domínio do pecado, e certamente no futuro nos livrará da presença do pecado. E esse é o nosso sonho, e esse é o nosso desejo. Mas até lá estamos nessa terra, mas até lá estamos aqui, estamos vivendo neste lugar, batalhando pelo pão a cada dia, construindo os nossos sonhos, amando, lutando, vencendo, perdendo, chorando, sorrindo. E como será que devemos viver esses dias? E esse texto ele nos dá algumas orientações de como viver melhor nesses dias de tribulação, nesses dias de perseguição, nesses dias de luta, de trabalho, de sonhos, nesses dias de mundo natural em que estamos temporariamente neste mundo natural. O Senhor nos dá algumas orientações de como viver com sabedoria esse mundo, nesses dias. Então é sobre isso que eu queria falar com você, vivendo com sabedoria nos últimos dias. Então eu quero pensar contigo algumas coisas, e a primeira delas é que ele diz assim: edificai casas e habitai nelas, plantai, comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposa para os vossos filhos, procurai a paz para a cidade para onde vos desterrei, e orai por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas. Então, primeira coisa, primeira lição que ele nos dá de como viver em plenitude na nossa vida nesta terra. A primeira questão é: temos que viver intensamente a vida humana que Deus nos deu. Nós temos que aprender a viver com intensidade a vida humana que Deus nos deu. Irmãos, tem muita gente perdendo a graça de viver nessa terra. Tem muita gente, sincera até, que olha para a terra e diz: olha, esse mundo está tão destruído, esse mundo está tão violento, esse mundo está tão triste, tão competitivo, e as pessoas perdem a alegria de viver, entram em depressão, pânico, horror. O Senhor quer que nós vivamos nessa terra com plenitude, porque como nós seremos exemplo para as pessoas se vivemos, eu não estou falando aqui de riqueza, irmãos, eu não estou falando de dinheiro. As pessoas hoje vivem assoberbadas de trabalho, de desespero, para terem dinheiro, como se ter dinheiro é viver em plenitude. E eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e vivem miseravelmente. Então ter dinheiro não é ter uma vida em plenitude. E o Senhor manda ter uma vida em plenitude, com alegria.
viver intensamente um dia de cada vez. Viva intensamente, transforme o seu dia. Eu chego em casa todos os dias lá em São Paulo, naquele meu maluco e louco São Paulo. Eu chego em casa todos os dias, por volta das 5 horas da tarde, eu fecho o escritório e vou para casa. E chego em casa, ponho uma bermuda, ponho um chinelo, pego o meu carro, vou buscar minha filha na escola. Na volta, dificilmente não tomo um sorvete com ela. Minha filha, gente, é um milagre de Deus. A minha esposa era estéril, até hoje nunca pôde ter filho, segundo os médicos. E Deus me deu a graça de ter uma filha, isso é milagre. Eu tenho que aproveitar o meu milagre. Eu vivo intensamente, é difícil eu não passar num lugar para tomar um sorvete com minha filha, todo dia. Ou comer um açaí, como ela gosta, até parece que é rondoniense. Comer um açaí, todo dia eu dou um jeito de curtir um pouco a vida com a minha filha. Todo dia. Minha segunda-feira de folga, dificilmente eu não vou assistir um cineminha com ela. São Paulo não tem muito o que fazer, não tem parques para você caminhar, nem cachoeira para tomar banho assim perto. Então, eu vou para um cineminha com a minha filha. Porque as outras mais velhas, eu crio 2 meninas adotivas, elas já estão trabalhando. Mas no tempo delas também a gente se divertiu muito. E agora a minha de 15 anos, eu me divirto o que eu posso com ela. Eu me divirto o que eu posso. Eu sei o que é não ter pai. Meu pai morreu, eu tinha 3 anos de idade. Eu sei o que é não ter um pai presente, ativo, participando da tua criação. Então a gente tem que aprender a aproveitar a vida com intensidade. Lá em casa a gente aprendeu a fazer festa com R$2. Eu sou pastor, gente. Eu tenho que aprender a ser feliz, para dar o exemplo para a igreja. Não é verdade? Não, tem gente que só se diverte se tiver muito dinheiro no bolso. A gente tem que aprender o que o Senhor está dizendo aqui. Meu Deus, Deus é tão simples, irmãos. Tem gente que quer teologar tão difícil. Deus, Ele é tão simples. Ele está simplesmente dizendo: aproveita o tempo, onde você estiver. Aproveita o teu tempo. Curte a vida. Como diz o ditado, a vida te deu limões? Faz uma limonada, né? Faz uma limonada aí. Não tem açúcar, toma azedo, vai fazer bem para o corpo do mesmo jeito. Mas a gente tem que aprender a aproveitar a vida. Deus é simples, né? Deus é simples. Então não complica não, né? Amém? A vida é muito simples. Tem uma música do Tales que diz: é fácil demais viver em paz. A gente aqui complica tudo. Não é verdade? A gente tem o dom de complicar a vida. A gente tem o dom de complicar a vida, cara. Então facilita a vida. Segundo, ele está falando aqui, ele dá conselhos espirituais. E um conselho espiritual é: vive intensamente a vida que eu te dei. Depois ele diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 8, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Irmãos, cuidado. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: nos últimos dias muitos apostatarão da fé, por darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas do demônio. Estão falando de apostatar da fé. O que é isso? Alguém que estava firme na fé, consciente da palavra, convicto do reino de Deus, obediente, e de repente se desviou. Por quê? Porque deu ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Irmãos, o Senhor também disse que nos últimos dias as pessoas iriam procurar a palavra como quem tem coceira nos ouvidos. O que você quer quando você está com coceira nos ouvidos? Fala para mim. O que você quer? Você quer um cotonete, não é? Aí começa a coçar o ouvido, presta atenção. Sou rondoniense, rapaz, você disse. Você pega um cotonete e faz assim, É ou não é? Quem está com coceira nos ouvidos quer algo que lhe agrade. Irmãos, e as televisões da vida e algumas igrejas pipocando pelo Brasil afora, pregando o que os homens querem ouvir.
As igrejas, os pastores, os pregadores e os profetas dos nossos dias pregando o que as pessoas querem ouvir, amaciando o ego das pessoas, agradando o coração dos homens. Deus dá uma mensagem para o profeta, ele lê e diz assim: não sei não, isso aqui está muito duro, Deus, deixa eu falar uma coisinha mais suave para o povo. Isso está acontecendo. Tem muita igreja cheia porque os caras têm boa estratégia, tem muita igreja cheia porque a palavra é abençoada, tem muita igreja cheia porque realmente há um mover do Espírito Santo naquela igreja, mas tem muita igreja cheia de pessoas descompromissadas, que não querem ser membros, não querem se batizar, professar a fé e diante da igreja assumir um compromisso. Elas querem essas igrejas onde você entra por uma porta, sai pela outra e logo logo, deixa eu avisar vocês como profeta de Deus, logo logo chega em Porto Velho o drive-thru da fé, você vai ver, logo logo chega o drive-thru aqui, lá em São Paulo já tem. Você vai de carro, lá em São Paulo é assim, tem um lugar que você vai de carro, para um drive-thru, né? Você para, o cara chega e diz assim: pois não, posso anotar o seu pedido? Ele disse assim: estou com problema financeiro, estou com problema com a minha mulher, com problema com meus filhos. Ok, vai olhinho da unção junto? Vai caixinha da promessa? Vai também, vai tudo que tiver aí. Então tá bom, vai a fita da graça e da bênção? Vai também. E aí ele faz o pedido, pode ir na próxima janela tem um profeta de Deus ali. Oh Deus, agora eu ministro a oração sobre a vida dele. Não, aqui é a caixinha da promessa. E o cara deixa 150 pila lá. Você está achando que eu estou brincando? Procura na internet então. Procura que você vai ver a igreja que faz e como é que funciona. Daqui uns dias as pessoas não terão mais nem que ir nas igrejas. Irmãos, o que o Senhor está dizendo é: cuidado com o modismo espiritual. Naqueles dias o povo de Israel foi cativo, e aí quando o povo está vivendo um momento de fragilidade emocional, um momento de fragilidade espiritual, um momento de fragilidade física, a pessoa fica suscetível, e aí se aparecem os aproveitadores da fé, e a gente vê isso todos os dias. Então ele está dizendo: cuidado com o modismo espiritual e com os aproveitadores da fé. Você quer viver em plenitude? Ouve ao Senhor Deus, amém? Não ouça pessoas, ouça ao Senhor Deus. Ouça ao Senhor Deus. Então, para você viver com alegria, plenamente, esse tempo que o Senhor tem para nós nessa terra, então, esses últimos dias do Senhor nessa terra, então, primeiro, viva intensamente. Não se deixe superar e sufocar pelas tribulações. Amém? Segundo, cuidado com o modismo espiritual. Cuidado com os modismos espirituais. Toda novidade é boa, desde que venha de Deus. Amém? Deus, irmãos, Deus não é amarrado nem preso, Deus é dinâmico. Então não se preocupe, quando Deus quiser que você mude, passe por transformações, Ele vai mover. Você só precisa estar atento ao mover de Deus e não ao dos homens. Amém? É o mover de Deus. Ele é quem traz o mover da sua novidade, porque Deus é dinâmico. Deus é dinâmico, Ele não parou no tempo. Amém? Ele diz que Ele não muda na sua imutabilidade, mas Deus é dinâmico porque você não conhece todos os mistérios de Deus. Quando você conhecer 7 bilhões de mistérios de Deus, Ele tem mais 7 trilhões de mistérios que você ainda não conhece. Deus não dá para... Ele é insondável. Eu lembro muito de Paulo, quando ele escreve em Romanos 8:32, ele diz: profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro para o ensinar? Porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Oh, aleluia. Esse é o Deus a que servimos. Então aceite o mover que vem de Deus, porque esse é puro e santo. Não se deixe levar pelo modismo dos homens. Entregue-se ao mover do Espírito Santo e não ao dos homens. Fique atento. Fique atento. Amém? Terceiro, ele diz: apesar de você viver intensamente tudo isso,
É necessário você estar atento ao tempo de Deus. Amém? Então, pregue para o seu irmão agora aí a palavra. Diga assim: primeiro. Isso, muito bem. Primeira lição. Guarde isso no teu coração. Diga para o seu irmão aí: viva intensamente a vida de Deus. Segunda lição: cuidado com os modismos espirituais. Terceira lição: fique atento ao tempo de Deus. Irmãos, a igreja está dormindo. A igreja está adormecida na luz. Ele diz assim, olha o que ele diz: assim diz o Senhor, logo em que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, para cumprir para convosco a minha boa palavra, tornando-os a trazer. Em resumo, eu quero que a gente, no Velho Testamento, ficam as lições e os princípios para a nossa vida. E a lição é: fica atento ao tempo desse Deus dinâmico. Fica atento a esse tempo. A gente tem perdido tempo nesse tempo. A gente tem... em Lucas, o Senhor Jesus diz, Lucas capítulo 22, ele diz assim: cuidado que esses últimos dias na volta do Senhor, isso não vos apanhe apaixonado pelos prazeres dessa vida. Ele está falando para os seus discípulos, irmãos. Cuidado que naquele dia você não seja apanhado de surpresa, apaixonado pelos prazeres dessa vida. Cuidado, irmãos, essa vida é muito apaixonante. Irmãos, e está cada dia mais moderno, e mais dinâmico, e mais bonito de se ver. O mundo está gostoso de abraçar. Gente do céu, está muito fácil tirar a gente da presença do Senhor. Está muito fácil. Houve uma época, quando eu era adolescente, que até para comprar uma revista da Playboy, um adulto tinha que comprar com identidade para você. Hoje em dia, os meninos de 12 anos acessam com um clique os sites da internet. A coisa está braba. A coisa está difícil. Nós fizemos uma pesquisa numa organização evangélica em São Paulo e descobrimos que 30% dos pastores do Brasil têm tido problemas com pornografia. 30%. E 80% das pessoas das igrejas em São Paulo têm tido problema com pornografia. E 98% dos jovens das igrejas têm problemas com pornografia. Depois eu dou até os sites para vocês acessarem essa pesquisa. Está feia a coisa. Irmãos, vamos ficar atentos ao tempo de Deus. Vamos ficar atento ao tempo de Deus. O inimigo quer te seduzir e quer destruir a tua vida. Vamos ficar atento ao tempo de Deus. Estamos perdidos nos nossos afazeres, envolvidos até nos afazeres da igreja. Sabia disso? Muitas vezes estamos tão envolvidos nos programas da igreja que esquecemos do nosso tempo com Deus. Esquecemos do nosso tempo com Deus. E o que vai fazer diferença é o teu tempo com Deus. É o teu tempo com Deus. Se você não tem tempo com Deus, você não tem conteúdo. Você não tem conteúdo, você não sabe o que falar diante da igreja, porque você não tem tempo com Deus. O que vai te dar conteúdo é intimidade com Deus. Por isso ele diz aqui, a próxima lição, ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, irmãos, primeira lição: nós vamos viver em vitória nesses dias de tribulação, quando nós vivemos com intensidade a vida de Deus nesta terra. Segundo, quando nós fugimos dessas questões de modismos espirituais. Terceiro, quando nós entendemos o tempo de Deus. Quarto, quando nós confiamos em Deus. E aí, parece até que nós combinamos a leitura devocional com o irmão Júnior. Não combinamos, mas ele leu convosco aqui Hebreus 11, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. É necessário, portanto, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que dá prêmio a quem busca Ele. Você viu que coisa linda? Irmãos, ele está dizendo aqui que sem fé
Não é possível você tem que confiar em Deus. Fé é a certeza das coisas invisíveis. Fé é você ver o invisível, tocar o intocável, perceber o imperceptível. Isso é fé. Você acreditar no que é visível não é fé. Fé é ver o invisível. E aí ele diz assim: eu é que sei, confia no Senhor, porque o Senhor é que sabe o teu caminho, o Senhor é quem sabe o que é melhor para você, o Senhor é quem sabe do teu futuro, o Senhor é quem está construindo a tua vida. Você precisa confiar em Deus. Amém? Tem coisas acontecendo na tua vida, eu sei disso, que coisas estão acontecendo na tua vida e você não está entendendo. Você precisa confiar em Deus, você precisa se entregar ao Senhor, você precisa gastar tempo com Ele, porque quando você gasta tempo com Deus, você investe na tua vida, e quando você investe na tua vida em tempo com Deus, você aprende a sossegar nas suas promessas. E ele diz assim: eu é que sei. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu é que sei que pensamentos eu tenho sobre vós. Eu é que sei que pensamentos eu tenho sobre vós. O que Deus está dizendo é assim: ó, sujeito, você não sabe de nada, cala a boca, quem sabe sou eu. Deus está dizendo isso, sabia? Eu é que sei, diz o Senhor. Então aprende a confiar no Senhor. Amém? Porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Essa é a quarta lição para que você viva em plenitude nesses últimos dias. Eu é que sei que pensamentos que eu tenho sobre vós. Agora, irmãos, como é possível, para terminar esse nosso tempo, como é possível viver intensamente a vida de Deus? Como é possível fugir dos modismos espirituais? Como é possível entender o tempo de Deus? E como é possível viver confiando em Deus? Como é possível? Como é possível? Você talvez me pergunte assim: mas como eu farei isso? Como eu farei isso? Agora vem a última lição. Ele diz assim: então buscareis a minha presença e eu vos ouvirei. Irmãos, o segredo para viver em vitória nesses dias é relacionamento com Deus. Amém? Irmãos, não é religião, não é sistematização de ideias religiosas, é relacionamento com Deus. O que vai fazer de você um vencedor é o teu relacionamento com Deus, da porta do teu quarto para dentro. Até estou escrevendo um novo livro aí, que diz assim: da porta do meu quarto para dentro. Esse é o tema do livro. Eu comecei a escrever tem uns 2 meses, que fala exatamente da nossa intimidade com Deus. Ele diz assim: então me invocareis. O que é invocar, irmãos? É chamar a presença, é clamar pela presença. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Esse é o segredo. Irmãos, nós somos eleitos, somos chamados, somos escolhidos antes da fundação do mundo. Amém? Mas o que a Bíblia está dizendo é que isso não é o suficiente. Não é o suficiente, não para a nossa salvação. Para a nossa salvação fomos eleitos, a graça do Senhor nos alcançou, pela fé fomos salvos. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, ele diz isso. Nós somos salvos pela fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. A nossa salvação não depende dessa busca, mas a nossa intimidade com Deus, a nossa vitória, o nosso andar a cada dia alegrando o coração de Deus. De que adianta eu ser eleito, ser chamado, ter o nome, o título, o carimbo do Espírito Santo na minha vida e me lixar para Deus? Viver uma vida egoísta, estar preocupado com os meus prazeres, com os meus desejos, com os meus sentimentos, e não vivo com Deus? Será que eu estou agradando? Qual será a consequência disso lá no fim? Qual será a consequência disso lá no fim? Eu sou eleito, sou chamado, eu tenho convicção disso. Irmãos, eu sou nascido e criado em berço presbiteriano. Essa é a minha convicção. Todavia, contudo, entretanto, porém, eu tenho aprendido que se eu não andar em comunhão com Deus, eu não vou desfrutar o melhor de Deus para mim nessa terra, irmãos. Se eu não tiver meu tempo com Deus, irmão, nós temos 24 horas por dia. 24 horas por dia. Vamos dizer, lá em São Paulo é louco. O cara trabalha 9 horas por dia.
Se ele dormir 8 horas por dia, deu 17 horas. Irmãos, sobrou umas 23 horas. Desculpa, 6 horas. É que eu contei 48 aqui. Sobrou mais 6 horas. Desculpa aqui, é que eu estou ruim de português hoje. E o que você vai fazer nessas 7 horas? São 7 horas que sobram aí. 7 horas. Você dormiu já 8. Você trabalhou 9. Você já prestou atenção? Só fazendo essa conta para a gente ver como a gente perde tempo na vida, né? Faz essa conta. Sobrou 7 horas. O que você faz? Um cochilinho à tarde. Quem consegue depois do almoço? 1 hora. Sobrou 6. Aí quanto tempo você gasta na internet? E na televisão? Aí você tira mais 2 horas das 8 que você dormiu, dorme 6. Você vai roubando das horas que você dormiu. E não gasta tempo com Deus. Não investe em tempo com Deus. Então ele diz, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Irmãos, tem 2 problemas aqui. 2 problemas sérios aqui. Eu quero falar sério com vocês agora. Como alguém que ama vocês, de coração mesmo, que ora por essa igreja, todos os dias da minha vida, afinal minha família está aqui neste lugar, boa parte dela, e alguns ainda não estão, eu declaro em nome de Jesus, ainda não estão, tá? Mas deixa eu dizer uma coisa séria, quando ele diz buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, tem 2 questões sérias aqui, 2 questões sérias. Primeiro, é a questão de buscar-me-eis e me achareis. Irmãos, nós estamos numa vida espiritual muito estranha, irmãos. A gente não quer ter relacionamento com Deus. A gente não quer desfrutar do sobrenatural de Deus. Quando a gente começa a falar de coisas sobrenaturais, o cara diz assim, esse cara é doido, hein? Eu estava falando com Deus e o Espírito Santo tocou a minha vida e eu chorei. É pentecostal. Parece que sentir a presença do Espírito Santo é privilégio de pentecostal só. Para, meu. Onde está escrito isso? Fala para mim. Estou falando sério com você. Estou falando sério. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia e chorou lá no teu quarto, só lendo a Bíblia? E deu aquele nó na garganta e você sentiu a presença dela. Isso é emoção. Eu nasci de novo, minhas emoções são santas. Dá licença? Eu nasci de novo, tudo em mim é novo, tudo em mim é espiritual. As minhas emoções são santas, amém? Minhas emoções são santas. Agora eu não posso mais chorar na presença de Deus. Eu sou emotivo. Eu me emocionei. Eu nasci de novo. A Bíblia diz, portanto, quer comasse, quer bebasse, quer chorasse, quer façasse, qualquer outra coisa. Tudo é para a glória de Deus, até meu choro é para a glória de Deus. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Eu encontro alegria, eu encontro choro, eu encontro prazer em ler a palavra. Deixa eu dizer uma coisa que vai assustar você, que o pastor Aloysio me perdoe. Eu vou assustar você. Para mim, crente que não lê a Bíblia uma vez por ano está desviado, velho. Crente que não lê a Bíblia uma vez por ano, para mim está desviado. Tem que ler a Bíblia uma vez por ano. Quem não lê, para mim está desviado. É uma luta para mim. Eu estou no ministério há 25 anos. Para mim é uma luta ler a Bíblia o ano inteiro. Não é fácil, não. Então, primeira coisa, falta-nos o desejo de ter, de sentir, de perceber esse Deus sobrenatural. Essa é a primeira coisa. Segundo, ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Tem gente até buscando,
mas buscando com o restinho do tempo que sobra, buscando com a rabeira, com o restinho do bagaço que ficou do dia a dia. Chega no fim do dia, já depois de assistir todos os canais de televisão possíveis, aí ele chega com a palavra de Deus e diz assim: eu vou ler, Senhor, a tua palavra, e corre para o Salmo 23, que é mais fácil de ler, já está mais ou menos na cabeça. Ele diz: chama, meu pastor, vai. No outro dia ele acorda com a Bíblia babada, tem que trocar de Bíblia. Aí ele diz: vou trocar de Bíblia. O cara: por quê? Já gastou a tua de tanto ler? Ele: não, gastei de tanto babar, eu durmo nela. A gente não tem buscado ao Senhor de todo o coração. Deixa-me levantar com uma voz profética sobre a tua vida hoje, com muito temor no meu coração, por favor, em nome de Jesus. Falta-nos buscar ao Senhor de todo o coração. Falta-nos buscar ao Senhor de todo o coração. Não temos buscado ao Senhor de todo o coração. O Senhor Jesus, o homem perguntou: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Lucas capítulo 11, aliás, Lucas capítulo 10, e ele diz assim: o que diz os mandamentos sobre isso? Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus voltou para ele e disse assim: faze isso e viverás. Sabe por que está tão difícil amar o próximo? Porque as pessoas não aprenderam a amar a Deus. O amor ao próximo, aprenda isso, é um reflexo do nosso amor a Deus. O amor ao próximo é um reflexo do nosso amor a Deus. Quando amamos a Deus verdadeiramente, isso se reflete na vida das pessoas. Um dia, quando eu pastoreava a igreja presbiteriana de Amambai, tinha uma membro da minha igreja que o marido dela vivia subindo os montes de oração com tudo que era igreja. Subir o monte era com ele mesmo, ele subia o monte. Subiu o monte, ele subiu o monte. Eu digo: rapaz, não tem um vale para eu descer, esse negócio de subir dá tanto trabalho. Mas vamos lá. E ele, tudo que era, ele subiu o monte para orar, subiu o monte para orar. E um belo dia, eu recebo no meu celular uma ligação da minha esposa, que tinha ido para casa com essa mulher, para casa dessa mulher. E minha esposa diz: amor, eu digo: eu estou dando atendimento agora, bem. Ela disse assim: amor, corre para cá, que o cabra está com 38 na mão e mata, não mata. Ele vai matar essa mulher, meu Deus do céu. Nós estamos aqui em frente à casa, ele está ameaçando, dando tiro para cima. E eu cheguei, eu olhei para ele pela fresta assim, bati na porta e disse: meu irmão, estou entrando. Abri a porta e ele disse assim: não é para entrar aqui não. Eu digo assim: onde você estava? Todo sujo assim. Eu estava no monte orando. Eu digo: rapaz, estou até com medo desse monte que você estava, hein? Eu estou até achando que era um monte de alguma coisa esquisita. Não era um monte de oração, não. As pessoas, irmãos, não estão buscando ao Senhor de todo o coração. Elas buscam por desencargo de consciência, por religiosidade, por obrigação, mas não buscam mais o Senhor por prazer, pelo prazer de buscar. Os jovens, sabe o que o apóstolo João diz para os jovens? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós e tem desvencido o maligno. Quando foi que esse texto deixou de ser verdade, hein? Quanto tempo faz? Vamos acordar e buscar ao Senhor de todo o nosso coração, porque todo o resto das lições que eu ensinei só vão ser possíveis ser aplicadas e vistas na nossa vida se buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Se revermos algo muito simples da nossa vida, nossa devocional diária. E olha, eu vou te dar uma dica sobre devocional diária. Para com esse negócio de vamos ler a palavra de Deus. Não. Lê o teu texto diário da Bíblia, que você vai ler a partir de hoje, a Bíblia o ano todo, em nome de Jesus, para não se encontrar desviado mais. Você vai ler a palavra de Deus. Quando você terminar de ler a palavra de Deus, você liga um aparelho de som no teu quarto. Eu faço assim, eu ligo um aparelho de som bem alto. Por quê? Para os vizinhos não acharem que eu estou doido. Aí eu ligo um aparelho de som bem alto, irmãos.
é muito gostoso. Eu começo a gritar e chorar e orar na presença de Deus. Eu sei que quando a minha esposa casou comigo, achou que eu era doido. Ela quis fugir. Eu a mantive no laço, né? Para ela, não corre não, você vai se acostumar comigo. Irmãos, mas é maravilhoso quando você fica à vontade na presença de Deus. Tira teu tempo. Tira teu tempo. Um dia, a minha filha de 2 anos estava assistindo uma fita cassete. 2 anos ela tinha, era fita cassete ainda, né? Do Ron Kenoly. Sing Out. Quem não assistiu ainda isso aqui? Sing Out. O melhor DVD ao vivo do Osana Music para mim. Ela estava assistindo Sing Out. E aí ela se ajoelhou. E nós chegamos no quarto, ela estava ajoelhada. E quando eu fui levantá-la, filha, o que foi? Ela disse, estou olhando, pai. Tinha uma pocinha d'água embaixo de onde ela estava, do seu rosto. Ela estava chorando. E eu fiquei intrigado com aquela cena. E um dia eu disse, filha, onde você aprendeu que é assim que a gente ora? Ela disse, eu vi a mamãe, pai. Pais, por que será que os nossos filhos estão tão longe de Deus nos nossos dias? Um exemplo arrasta multidões. Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Que os nossos filhos nos vejam mais quebrantados na presença do Senhor. E que nós possamos ser um exemplo de quebrantamento e de busca da presença do Senhor. E que os nossos amigos, que não são crentes ainda no trabalho, não precisem ouvir a nossa pregação. Que a nossa intimidade com Deus seja percebida só ao chegarmos perto das pessoas. Eu sei que isso é possível. Eu sei que isso é possível. Vamos buscar a Deus e mudar a nossa história, a história da nossa igreja e a história da nossa cidade. Talvez isso não cause muita diferença para as pessoas, mas certamente, quando Jesus chegar, nós vamos ouvir dele palavras muito agradáveis, de gratidão, pelo amor verdadeiro demonstrado por muitos crentes nos nossos dias. Que você seja esse que está gerando um sorriso nos lábios do Senhor Jesus. Amém?